Olá, amigos da odontologia. Estamos de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Estamos aqui com a Penélope Gotardo, nossa conselheira, e também com a Juliana Vargas, que é outra conselheira nossa, para falar sobre um assunto muito interessante que está em voga, que é o assunto do momento dentro da odontologia, que é a harmonização orofacial, a ROF. Penélope, bom dia. Vamos apresentar o nosso convidado especial junto com a Juliana também? Vamos lá, Marcelo. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Pacheco. Ele é CD graduado especialista em periodontia, implantodontia e em harmonização orofacial. O Dr. Roberto ele é mestre em odontologia com área em concentração em ROF. E hoje ele preside a ABRA-ROF, a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial. E hoje aqui ele está presidindo também um grande evento na nossa cidade. Qual é o evento, Penélope? É o 12º simpósio da ROF. Só uma correção, é o 10º simpósio da ROF. É isso? Da ABRA-ROF. Isso, Da ABRA-ROF. Ok? E seja muito bem-vindo, doutor Roberto, Juliana. Sintam-se em casa. Bom, obrigado. Primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui, uma honra estar primeiro no estado do Pará, estar aqui nessa representatividade do OdontoCast, que eu já ouço lá de Minas Gerais. Eu já tenho boas notícias desse grande episódio, dessa grande coisa que está acontecendo no estado do Pará, né? E me deixa muito honrado o convite. Estamos aqui para falar sobre harmonização orofacial. Tem o nosso 10º simpósio, ele já está acontecendo, mas eu tenho muito orgulho de estar aqui para poder dividir com vocês o conhecimento sobre harmonização. Muito obrigado. Legal, muito obrigado por aceitar o convite também nessa tua agenda apertada, e a gente está nessa correria. Estivemos na abertura do simpósio e agora estamos aqui, e a Juliana também vai dar as boas-vindas dela, porque ela está aqui justamente para ciceronear que daqui já vai sair correndo para o simpósio também. Juliana, tudo bem? Tudo bem, gente. Agradeço muito estar aqui com vocês. Está sendo uma honra estar participando desse podcast. Honra nossa. Com essa pessoa que é uma referência, né? Nacional. Aí, então, vamos lá, vamos começar. Então, eu já vou começar com a primeira pergunta, presidente. Vamos lá. Fala um pouquinho dessa tua carreira dentro da odontologia e agora mais ainda voltado para a ROF, dentro da ABRA-ROF. Perfeito. Bom, vamos tentar ser breve, né? Porque eu tenho 31 anos de formado, eu formei em dezembro de 92 e sempre quis ser cirurgião dentista, sempre, o meu foco desde menino era esse. E a partir de me formei em dezembro de 92, a minha primeira especialização foi em periodontia na USP de Bauru. Da pério é um caminho meio clássico, fui para a implantodontia na BO de Minas Gerais. E da implantodontia, em 2009, eu pensei em entrar naquele movimento que ainda não se chamava harmonização orofacial, acho que chamava estética facial, algo nesse sentido, né? Eu entrei no meu primeiro curso de harmonização, em 2009. E para atalhar, em 2014, eu me vi já dando aula, porque chamava professores de harmonização para Belo Horizonte e ajudava na coordenação, fui aprendendo junto e virei professor de harmonização, já abrindo o meu a PowerPoint em 2014 para montar uma primeira aula. 5 anos antes da ROF virar especialidade, né? 5 anos antes. Então, sou um daqueles que fez o pedido de deferimento do certificado. Que foi com o Levi, o Ferrão, o Januzzi também. O Januzzi, o Mário, né, naquela época, que era o presidente da ABRA-ROF. Era um grupo de quantos? Olha, 10 o Ziroldo, eu acredito que tinham aí uns 8 a 10, né, associados ao Conselho Federal, que é a nossa autarquia máxima. A partir dali, eu já era da política, vamos dizer, da odontologia pelo setor da BO de Minas, secretário-geral, cheguei a ser da BO de Minas Gerais, e entrei no mestrado da Uningá, e lá o Mário Silveira, que era o presidente da ABRA-ROF naquela época, deu a ideia de... Por que você não pensa em se tornar presidente da ABRA-ROF? A ABRA-ROF começou em que ano? 2017. Antes dela virar especialidade, né? Exato. Foi uma história meio longa, mas eu não sou sócio fundador da ABRA-ROF. É fato de dizer que
o quadro democrático da Abrahoff, porque não sendo sócio fundador, me tornei presidente. E sem ter sido presidente de nada na vida, eventualmente. Então, partimos para essa situação, né? E numa eleição um pouco conturbada, vamos dizer assim, todas as eleições, às vezes, são, né, por motivos óbvios, são conturbadas, e a gente ganhou e fizemos o primeiro pleito aí de 2 anos. E hoje, resumidamente, estou no 3º para o 4º ano como presidente da Abrahoff. Não posso ir mais pelo estatuto. Então, até dezembro... Uma reeleição só. Uma reeleição. Então, até dezembro, eu continuo presidente da Abrahoff com muita honra. E depois disso, eu acho que as lideranças são feitas de mudanças. Às vezes, a gente cansa e tem que entrar outra pessoa no lugar para fazer o papel para harmonização orofacial. Dar um segmento, né? Exato, sempre um gás renovado. Sem dúvida. Com certeza. E agora, com esse breve relato, as nossas conselheiras vão fazer as suas perguntas, por favor. Vamos lá. Doutor Roberto, a ROF, ela virou especialidade em 2019, mas em 2020 ela foi readequada pelos conselhos de odontologia, né? Por que isso ocorreu, na sua opinião? Veja bem, a minha opinião, a harmonização orofacial deu um boom para a odontologia. Ressignificou a importância da odontologia na sociedade, essa é a minha opinião. Assim como teve um momento em que a ortodontia fez o mesmo caminho, a implantodontia teve o mesmo caminho, isso é cíclico. E para a nossa sorte, ou para a nossa alegria, na odontologia, a harmonização veio com a grande decisão do nosso Conselho Federal, o Dr. Juliano do Vale, né, como especialidade em 2019. A resolução 198. 198, né? Em janeiro, no CIOS foi lançado. A partir dali, a gente já tinha um crescimento, vamos dizer, desorganizado da harmonização, que veio com esse nome, né, não tinha esse nome anteriormente, e nesse movimento de regulamentação, né, de registro de uma especialidade, veio a reorganização disso com as especializações. Naquele momento não havia especialistas porque foi lançado como especialidade. E isso houve um boom comercial, né? Empresas que não queriam atender o cirurgião dentista viram o mercado, veio um boom científico, porque quando se faz especialidade você tem que apresentar um TCC, uma monografia, né? Veio organizadamente nesse sentido, mas desorganizadamente também da área de atuação. O que podia ou não podia se fazer? E vieram cursos muito bons, mas a gente veio de imersões, não podemos negar, né, Juliana? Num primeiro momento, aprendemos com um curso de 3 dias, 4, 5 Sim. no máximo, e veio a especialização com 560 horas MEC, né? Então, a qualificação ficou sem dúvida melhorada. E as cirurgias da face vieram e, de certa forma, eu mesmo fazia à época algumas coisas que não tinha numa resolução e na lei, eventualmente, abria-se um leque de possibilidades. E aí o Conselho Federal, acertadamente, naquele momento de 2020, lançou a resolução... Em agosto de 2020, a 230-20. Pondo limites, sobretudo, palavras do nosso presidente, para o harmonizador orofacial e não para o cirurgião bucomaxilofacial. Isso foi declarado pelo nosso presidente e eu entendi no primeiro momento, como quase a grande maioria dos harmonizadores, como um retrocesso, como um absurdo, e depois, com o tempo, nós entendemos o que tinha que ser feito, que foi muito bem feito, que foi essa resolução. A partir daí, a odontologia se reorganizou, está em um período de sempre a harmonização de ascensão, de bom senso, e regrado e regulamentado pela nossa autarquia federal. Eu digo sempre o seguinte, a autarquia é o nosso pai, a nossa mãe, né? A gente não briga com o pai e com a mãe, a gente conversa com o pai e a mãe. Eu dou um exemplo clássico, Poliana, e demais, que é o seguinte: pai, eu quero, fazer uma metáfora, pai, eu queria sair, você me empresta o carro? Empresta, meu filho, toma a chave. Aí o pai fala assim, peraí, você vai beber? Vou. Não, então não te empresto o carro, é o pai. Ele é a nossa autarquia, né? Mas, pai, se eu não beber, você me empresta? Você conversa, você não dá uma peitada no seu pai, fala, me dá a chave. Não, você tem que ter diálogo com quem é superior, quem tem a sua demanda de hierarquia. E assim nós da Abrahoff pensamos no diálogo, no debate, sempre respeitando, nem sempre
entendendo da mesma maneira, o que faz parte do processo democrático, mas entendendo que com o debate, com o diálogo, nós podemos atingir os objetivos para o bem maior, que é a odontologia, e não o bem pessoal. Eu até com essa tua fala também, com esse teu comentário, eu nunca vi, a gente tem mais ou menos a mesma época, tu tens 31 anos de formado, eu tenho 30, um Conselho Federal e um sistema Conselho de Odontologia tão atuante e assertivo. Sim. Porque é difícil acertar mesmo, né? E a gente tem visto o Conselho Federal praticamente acertar envolvente, em todas, atuante, né? Exato. Em todas as situações tem sido muito bom para a odontologia, não Sem só dúvida. com a harmonização, mas com todas as especialidades, com demandas que nem E está são tendo uma dele. desenvoltura muito bem articulada em momentos, fases que foram de grandes desafios, né? Por uma pandemia, Exato, né? eu ia falar sobre isso, pela Poliana. questão da especialização da ROF, por todas as polêmicas que foram trazidas com tudo isso. Exato, eu queria contextualizar dizendo também o seguinte, você falou muito bem num período de pandemia, que foi um período conturbado para toda a sociedade humana, né, e também com a globalização e a informação, com essa tecnologia dos WhatsApps da vida, a informação ficou muito rápida. Exatamente. Então, administrar isso de uma maneira salutar é para poucos. Exatamente. E o Conselho Federal assertivamente conseguiu. E eu sei que perguntas mais virão, e eu vou dizer do avanço da odontologia em relação às cirurgias da face, o que eu penso mais adiante. Para não parecer que eu sou contra. Mas essa aí eu acho que é a Juliana que vai perguntar. Exatamente. Por favor. Rapidinho, gente. Tranquilo. Com relação às cirurgias da face, o que você acha que são os maiores desafios para os harmonizadores, né? Sim. Hoje em dia? Sim. A gente, nessa carreira, vamos dizer, política da odontologia, nós fizemos muitos amigos, né, no meio do caminho. E, infelizmente, às vezes, alguns inimigos, né? Mas sem querer. Mas faz parte do quadro político. E um desses grandes amigos é o Dr. Rogério Pedrosa, que é procurador do CRO do Estado do Rio de Janeiro. E ele fala uma frase muito interessante, Juliana. Ele fala o seguinte: todo quadro, cenário científico de uma área de uma determinada entidade de classe, ele vem, em princípio, da ciência vai para a sociedade, e da sociedade, aprovando este quadro, ele volta para o conselho para regulamentar isso. Assim foi com a implantodontia. A implantodontia surgiu sem uma regulamentação, era uma área nova, não se tinha uma resolução, uma normatização sobre isso. A sociedade acolheu, acatou, aprovou, foi positivo para a sociedade humana, então o Conselho foi lá e regulamentou. Eu não vejo diferente isso em questão das cirurgias da face. Eu acho que o cirurgião dentista tem aptidão para isso? Sem dúvida, a lei não fala que não podemos, porém a qualificação para isso é que nós temos que pensar pelo bem da sociedade. E esse momento, eu tenho confiança no Conselho Federal, não sei quando vai acontecer, nem se vai acontecer, mas eu sou uma das pessoas que penso positivamente em relação a isso. Mas não pelo bem do Dr. Roberto Pacheco. Pode ser que eu morra no meio do caminho e não veja isso, mas os nossos filhos, os nossos netos e a sociedade que virá em relação a isso, irá colher os bons frutos da boa odontologia para essa matéria. Deixa eu fazer um depoimento aqui. Vocês sabem que quando entrou a 230 em 2020, foi também no período, além da pandemia, a intervenção do nosso conselho. E houve um movimento oposicionista que dizia que a nossa plenária era contra a ROF. Porque nunca foi, entendeu? Mas a nossa plenária do Conselho Regional de Odontologia do Pará, ela sempre foi cautelosa em relação ao posicionamento do Conselho com a ROF, que colegas inadvertidamente faziam dessa forma. E era o que nós tínhamos bastante temor de não devagar. Não crescer negativamente. Negativamente. E isso nós conseguimos ir desconstruindo o que foi plantado, tanto que hoje nós temos duas especialistas em ROF dentro da nossa plenária de 10,
num processo que hoje elas enxergam também de uma maneira diferente, graças a Deus, porque a ROF ela é necessária e ela vai continuar sendo, mas tem que Marcelo, saber usar. Para complementar, como o doutor Roberto estava falando, né, quando a gente está, né, presidindo ou à frente, a gente sofre situações, às vezes, muitas das vezes, mais desagradáveis do que agradáveis, porque você colocar regras, como o Conselho Federal o fez, teve que obrigatoriamente regulamentar a ROF, né? Então a gente enfrenta muitas barreiras, ou seja, iniciou uma coisa assim muito desarticulada e teve que ter um freio, né? Partiu do Conselho Federal com a resolução, enfim. E a gente enfrentou muitos desafios como até hoje nós enfrentamos, Sim, sim. né? Tanto que temos muitas denúncias hoje na parte ética, né, em relação à harmonização orofacial, e a gente tem que fazer cumprir aquilo que foi determinado. Principalmente, que todos saibam que a plenária do CRO Pará ela é a favor da ROF como de qualquer outra especialidade, desde que bem conduzida, com responsabilidade, pensando na sociedade, na base, né, profissionais da que sejam cada vez mais credibilizados a tratar com a ROF. E me permita, eu sou prova viva disso, porque eu estou aqui no OdontoCast, o CRO de Tocantins abriu o evento de harmonização em Belém do Pará, sou amigo pessoal, me considero hoje do Dr. Marcelo Folha, onde falamos sobre harmonização orofacial, de certa forma nos encontramos algumas vezes quando eu posso e sou convidado ao Conselho Federal, então o debate é aberto, eu sei que o CRO do Pará tem bons olhos para a harmonização orofacial e basta que as pessoas entendam que nós temos um papel, nós que eu digo, eu como presidente da Abrahof, não ligado ao CRO do Pará, de gestão, de boa gestão, de um papel de que façamos a blindagem da área de atuação, né, da harmonização. Então, isso perpassa por resoluções que nem sempre as pessoas entendem como positivas. São populares, né? Exato, mas vem da nossa autarquia. Então, nós temos que seguir aquilo que é certo perante o nosso Conselho Federal e fazermos o melhor possível para proteger a sociedade e proteger a harmonização orofacial para ela crescer cada vez mais, como ela vem crescendo, de uma maneira positiva. E proteger a classe odontológica, Sim. Porque também chega na ponta lá, no conselho, quem vai ser o julgado é o cirurgião dentista, Exato. especialista em ROF ou não. Um gancho aqui. Você sabe, na sua opinião, esses ataques, eu não sei se pode ser chamado de ataques, do Conselho Federal de Medicina, da classe médica no geral, em relação à atuação do cirurgião dentista na ROF, se dá por conta do quê? Isso a gente tem que ser verdadeiro, eu não consigo deixar de ser verdadeiro. Eu tenho uma posição como pessoa física, né, do Roberto Pacheco, e tem que ter uma visão de falar com o quadro de ética e de bom senso sobre estar na presidência da Abrahof. Então, vou tentar mesclar os dois. Eu diria o seguinte, Poliana. Existe reserva... Penélope. Desculpa, Penélope, perdão. Estou tendo a honra de te conhecer hoje pessoalmente. Penélope, nós temos que pensar da seguinte maneira. Existe uma reserva de mercado? Eu penso que, claro que sim, né? Nós não participamos da lei do ato médico. Recentemente, eu lancei uma nota oficial sobre o direito do cirurgião dentista de prescrever hormônios esteroides para fins estéticos. Ora, veja bem, o Conselho Federal de Medicina lançou que o médico estava, a partir daquele momento, uma resolução proibido de prescrever hormônios esteroides para fins estéticos. Veja bem, se a harmonização orofacial não tem a ver com estética, harmonia facial tem a ver com estética. E nós temos o direito de prescrição de hormônios esteroides desde antes, independente da ROF, para, por exemplo, disfagia, de pessoas que não estão deglutindo bem. Desde a lei 5.081. Desde a 5.081, para osteoporose na questão de implantes, né? E se implante não é fins estéticos, é mesmo pegar um dente anterior, né? E a ROF, a pele faz parte da nossa área de atuação. Nós fazemos bioestimuladores, nós fazemos fios. Quer dizer, então, o dentista desde sempre, mas desde 1966, tem esse direito. E a Abrahof lutou por isso. E nós fomos denunciados, não sei o termo, levaram um processo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, seção Minas Gerais. Eu posso falar isso porque já está ganho por nós, pela odontologia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seção Minas Gerais, entrou contra a Abrahof,
e a gente ganhou, foi arquivado esse processo pela Promotoria Pública do Ministério de Minas Gerais, vencemos essa batalha, blindamos a nossa área de atuação. É bom que seja dito isso para as pessoas entenderem que o associativismo ele está ao lado da odontologia também. Essa seria uma pergunta, que é essas conquistas que a Abrahoff teve durante esses anos. Exato, e na nossa gestão. Né? Outra foi, pelo mesmo motivo, o CREMESP de São Paulo, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, entrou pedindo R$100 mil para a Abrahoff e uma retratação em relação a essa nota. Foi para o Ministério Público e o Ministério Público condicionou que nós podíamos continuar com a nota trocando algumas palavras. E assim o fizemos, ou seja, vencemos também. Então, isso é uma luta, não é para a Abrahoff, é para a odontologia. E essas demandas vão continuar vindo, que eu tenho certeza que adiante podemos falar, que eu acho que é uma questão multi-interdisciplinar. Nós precisamos da medicina, a medicina precisa da odontologia, nós temos que falar a mesma língua e pensar no melhor dos mundos. Eu, por exemplo, tenho uma visão integrativa, de saúde integrativa. Eu faço uma pós-graduação que eu chamo medicina integrativa, mas eu não vou me tornar médico. Eu chamo, para mim, de saúde integrativa. E eu quero indicar um bom médico, andar com quem quer andar, voar com quem quer voar. Uma equipe multi-interdisciplinar, nós precisamos uns dos outros, a sociedade precisa. Então, não parar com essas brigas, né, de reserva, de mercado, e caminhar juntos, pelo bem das duas entidades de classe, para o bem final, que é a sociedade. Durante a nossa vida de profissional de odontologia, eu sou uma pessoa que eu não falo da medicina, entendeu? Porque, assim, eu tenho que falar da odontologia. Sim. No sentido de que a odontologia está muito mais do que regulamentada. Ela não vai perder espaço, entendeu? Muito pelo contrário. O que eu peço é a responsabilidade dos profissionais, e que isso eu me preocupo hoje, entendeu? Dos profissionais que estão entrando no mercado, para que não percam a ideia, esse raciocínio, essa filosofia de que a odontologia ela já tem a sua regulamentação. E não fiquem ouvindo falácias de sensacionalismo. Deixa eu só corrigir uma coisa que é importante para não ter um vetor errado. A odontologia tem o direito de prescrição de hormônios esteroides para fins odontológicos. Sim. Fato, não podemos fazer para fins estéticos para outra coisa. Desde que seja um fim odontológico, sim. Eu não estou fazendo apologia de prescrição de hormônio esteroide para outros fins, não. Falando sobre a medicina, já tem muita união entre os dois. Tem esse bafafá, ocorre ainda essa briguinha assim, mas ela é muito, como é que fala? Pontual. Porque nos nossos cursos, né, a gente vê uma interação, já médico e dentista, grande, trocando experiências e fazendo crescer mais ainda a harmonização, tanto para a nossa área quanto para a área deles. Eu acho legal, Juliana, também é o seguinte, a questão de ter se tornado especialidade abriu uma porta para o mestrado e, consequentemente, para o doutorado com área de concentração na harmonização. Então, hoje nós temos duas instituições de ensino superior, que é a Uningá e a São Leopoldo Mandic, que dão a condição do mestrado. Isso faz com que um cirurgião dentista deva defender uma tese de mestrado em relação à harmonização ou à odontologia com área de concentração na ROF. Então, isso leva a ciência a um patamar tão grande, porque o próprio médico, com todo respeito à classe médica, ele faz a sua residência e muitas vezes ele não precisa defender uma tese. Então, ele eventualmente se forma para ajudar a sociedade, isso é fato, muitas vezes não, sempre, para ajudar a sociedade. Mas o caminho do lato sensu e do estricto sensu da odontologia faz com que o cirurgião dentista possa oferecer ciência para a sociedade. A minha defesa de tese, vou puxar a sardinha para o meu lado, tem a ver com concentrados sanguíneos, eu não vou explicar toda ela, mas eu consegui comprovar com metodologia que, fazendo uma determinada centrifugação do concentrado sanguíneo, a gente consegue maior quantidade
quantificadamente, com significância estatística, de um fator de crescimento sanguíneo, que chama o EGF, a 200 G de força de centrifugação. Então, isso vale por uma gastrite, se você conseguir fechar uma ferida com um LPRF, isso vale para um pé de diabético, isso vale para escara, isso vale para um enxerto livre gengival, para um levantamento de seio maxilar, você centrifugar naquela força G, vai ter maior fator epidermal. Então, isso é para a sociedade, é da odontologia para a própria medicina. E isso é um fator positivo da nossa formação como harmonizador orofacial, defendendo o lato stricto sensu. Isso é muito legal. Olha, gente, é um universo que a gente está explorando, né? O nosso aprendizado aqui sempre é muito grande, mas o nosso tempo já está limitadíssimo. Eu tenho a impressão que o conteúdo ainda a seria muito gente vasto, teria que né? fazer ainda outros Teremos amanhã. Eu volto outra oportunidade. Entendeu? A gente Já vai sinta-se marcar uma convidado, segunda né, parte. presidente? Eu estou me Com certeza. convidando, me desculpe. Mas não, Pronto. você será sempre convidado. Então, eu quero fazer uma pergunta antes da gente começar as considerações finais, tá? Só seguindo o nosso protocolo, a consideração final começa com a Juliana, depois com a Penélope, depois com o Roberto. Eu finalizo o programa porque, assim, é muita coisa para ser explorada e não vai dar para fazer só em um episódio. Então, dentro do que a gente está falando, a Abrahoff ela é uma associação. Ela está regionalizada, ela está estadualizada, ela só está em nível nacional. Como é para eu me associar? Boa. E nessa situação, quantos sócios existem hoje dentro da Abrahoff? Ok, vamos lá. Associação Brasileira de Harmonização Orofacial. Ela hoje, e até nós mudamos o estatuto para que o presidente e o vice-presidente sejam cirurgiões dentistas. Agora, é a única associação nacional que acolhe todas as outras entidades de classe que tenham regulamentada a estética facial nos seus devidos conselhos. Então, temos farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas, biomédicos estetas dentro do nosso quadro associativo, mas daquilo que é regulamentado, mas ela vem da odontologia. Primeiro passo, primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje nós estamos em toda a América Latina, praticamente. Do México para baixo, nós temos associados e lideranças dentro da harmonização orofacial, porque o Brasil foi o primeiro a fazer como especialidade. Nós somos a referência, de certa forma, mundial nisso, com certeza, e sobretudo na América Latina. Então a Abrahoff tem braços na Argentina, no Chile, no México, Costa Rica, em toda Bolívia, Venezuela, e só para quem não sabe, como especialidade só existem 3 países. O Brasil foi o primeiro, a Bolívia e a Venezuela. Todos os outros estão atrás de fazerem como especialidade da odontologia. Então, o Brasil é uma referência, a Abrahoff é uma referência, e certamente essa ponte que estamos fazendo ao seu tempo com o Conselho Federal, vamos ser todos, continuar sendo referência na harmonização orofacial da América Latina. E hoje, o Brasil, a Abrahoff tem uma média de 1.000... varia de acordo com o período do ano, entre 800 a 1.000 associados, mas eu diria que 85% de cirurgiões dentistas e 15% a 20% das outras amadas entidades de classe que nos acolhem. Certo. Ok? Pergunta respondida. Pois. Doutora Juliana, por favor, suas considerações finais. Eu não Tem sabia. 30 segundinhos, tá? Eu não sabia das outras classes, Foi nós assim vamos que ter que começou. divulgar mais ainda. Eu sempre fui a favor disso, da união, porque a gente vai ter mais excelência com mais áreas atuando, né? E parabéns, Pra tá? nós. Iniciativa, fiquei mais feliz ainda. E obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Juliana. Doutora Penélope, mande lá. Doutor Roberto, muito obrigada pelo seu aceite aqui no nosso podcast, o Odontocast Inteligente do Conselho Regional de Odontologia. É uma honra e uma satisfação tê-lo conosco aqui e falando sobre uma especialidade que é maravilhosa, que é linda. Eu digo assim, toda vez que eu recebo alguém, aprendo sempre um pouquinho mais, me apaixono e dá vontade de fazer mais uma especialização. Então, parabéns pela sua gestão. A gente observa que é uma gestão atuante, responsável, baseada em evidências científicas, como nós falamos aqui, e de forma ética.
que é isso que nós defendemos, né? Não adianta a gente apoiar uma ROF de maneira desregulada, desorganizada e antiética. Isso realmente a gente é contra. Sim. Então, a ROF, sendo dessa forma como nós citamos, então tem tudo para continuar acolhendo cada vez mais frutos maravilhosos. E o nosso apoio. E o nosso apoio, com certeza. Grato. Roberto, tuas considerações finais. Olha depois para aquela câmera, faz um convite para assistirem o OdontoCast falando da AbraROF e da ROF. E um pouquinho também sobre a tua impressão hoje da atuação do Conselho Regional de Odontologia do Pará nesse cenário da odontologia brasileira, paraense. Tá, eu quero fazer um convite, até que você me permitiu na outra pergunta, de você que trabalha com a harmonização orofacial séria, que pensa na ciência, eu quero lhe convidar a se associar à AbraROF. É só entrar no Google, clicar AbraROF Site ou AbraROF Adesão, vocês vão ver que por um valor insignificante praticamente, vocês vão ter direito a 70 aulas online, a descontos em seguros pessoal, porque é importante ter seguro pessoal, né, em toda a odontologia, né, e outras benfeitorias que estão no site, tá? Em relação ao que eu vejo aqui no estado de Belém, que cada vez mais eu tenho vindo, né? O ano passado eu vim 2 vezes, esse ano é a primeira vez que venho, quero voltar, certamente, voltarei, é que aqui existe uma gestão séria, uma gestão com responsabilidade. Eu conheço, não é porque eu estou na frente do presidente e aqui das pessoas que são da diretoria, mas é porque a gente de longe vai conversando com outros colegas e vamos vendo que o caminho da verdade, o caminho da condição de elevação, de avanço, está sendo feito aqui em Belém, no estado do Pará, né? Então, tenho eu confiança nessa gestão. Conte com a AbraROF, conte com o Dr. Roberto Pacheco para o que vocês precisarem para avançar na harmonização orofacial do estado do Pará e com essa responsabilidade mútua que nós estamos demonstrando com a nossa gestão. E eu quero só, mais uma vez, agradecer a presença do convite de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bacana. Nós vamos passar o manual de práticas éticas na odontologia, feito com a OAB também. Muito bom. Aqui o nosso exemplar do Código de Ética Odontológica, a revista dos Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO. A caneca do OdontoCast é sua, patrocínio da Labodental do nosso amigo Pedro Pessoa. Pedro, mais uma vez obrigado. E já estamos na 3ª remessa, né? Uhum. Obrigado. Agradecer a tua participação, sabendo da tua agenda corrida. Né, sempre um prazer. Vir até Belém não é fácil. A Juliana também, muito obrigado pela sua participação, importantíssima, Penélope. E dizer para você que realmente é uma honra e que futuramente a gente vai continuar se encontrando e fazendo essa odontologia ficar cada vez mais elevada. Ao nosso público, eu faço o convite para assistir esse episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, que hoje é uma referência em nível nacional. Eu tenho ouvido comentários que muitos professores têm usado em suas aulas também, as entrevistas que nós temos feito de muita responsabilidade, muita credibilidade, trazendo pessoas e profissionais que têm uma atuação digna de ser profissional da odontologia. Nesse sentido, já gravamos mais de 50 programas e já trouxemos a BOPED, a BOR, a Academia Paraense de Odontologia, o próprio Conselho Federal de Odontologia, a Uniodonto, então instituições, profissionais, professores, faculdades, coordenadores de faculdades, a medicina do esporte para casar com a odontologia do esporte. Então falamos assim de diversos assuntos. E faço o convite para você, para que possa assistir, tá no YouTube do CRO Pará, ok? No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio do OdontoCast. O OdontoCast é o podcast inteligente do CRO Pará.